revisão hoje, certo? Uma revisão, então, para a gente dar um apanhado geral. Eu pus aqui, rapidão, aqui, enquanto eu decidi isso, algumas imagens novas também, só para a gente discutir um pouco, né? A gente jogou uma imagem de dente lá no WhatsApp, né? Alguns erraram, hein, arteiro? Quase, hein? Bateu na trave, hein, meu? Ô, louco, meu. Então, vamos. Era. Eu Aí você errei falou, bem também. acho que era direito e era esquerdo, tá? Alguma coisa assim, tá bom? Mas tá bom. Então, vamos relembrar essas coisas, porque realmente fica no passado, né? Fica nas pastinhas do subconsciente, né? Então, vamos fazer um estudo aí de novo aí da anatomia, da função, né, para a gente tentar associar aí com o que eu estou tentando demonstrar aí com as esculturas, né? Então, um estudo da anatomia juntando com a função, certo? Bom, aí eu achei bonito, não tem nada a ver com o assunto, mas achei essa imagem já tinha colocado no grupo, acho, né? Bonito aí, né? Uma moldagem que copiou aí o término do preparo, né? Um gesso aí que foi vertido, né? De forma impecável, né? Sem bolhas, copiou todos os detalhes, né? Lisura, homogeneidade do material, né? Provavelmente resistência, proporção, né? Então a importância aí do preparo. Esse é o preparo que o dentista fez e moldou para fazer o trabalho, né? O preparo que a gente faz sobre o gesso, né? Então tenta imitar essas características aí para a gente fazer um provisório, por exemplo, tá? Então arredondado, um formato em torno de 2 milímetros menor que o dente, em todas as direções, né? Reparem o ângulo da mesial reto, da distal arredondado, ou seja, segue a anatomia do dente, só que sem área retentiva, porque prepara não pode ter retenção, né? Então ele é todo expulsivo, inclinação adequada, em torno de 3 graus cada parede, o chanfro no término. Assim a gente consegue o quê? Esculpir um dente com espessura adequada e que entre e saia em uma só direção e que isso aumenta a retenção do nosso trabalho e, com certeza, a durabilidade e a resistência do nosso trabalho, né? Então, só para explorar essa imagem bonita aí dessa página do Insta, né? Outra aí escultura aí, se eu não me engano, em cera, né? Então esse dente aí, quem lembra aí que dente é esse? Do Jairo Ávila. Que dente é esse aí que nós estamos vendo, hein? Primeiro molar superior, Muito bom. não sei se é direito ou esquerdo. Né? Direito ou esquerdo? 16? Hã? 16? 16, muito bem, direito. Muito bom. Esse é 16, o único direito. dente que eu decorei. É nada. Com certeza decorou outros. Então, a gente consegue ver, né, essa cúspide mesiolingual, que é a maior cúspide que a gente esculpiu na última aula, né, que fez aquele tripoidismo, né, no fundo da fossa do molar inferior, né? Então, a dica que quando a gente olha nessa posição com a vestibular para cima, né, se essa cúspide está para o lado direito, ele é direito. Se essa cúspide está para o lado esquerdo, ele é esquerdo. É uma forma de você raciocinar mais rápido. Mas se você pegar ele aqui girando 3D e colocar na sua boca, você vai perceber que esse lado aqui fica na mesial, esse lado fica na lingual, ali na vestibular, ali é distal, né? Um dente que tem 3 fóssulas, então mesial, né? Central e distal, que foram feitas para quê? Para alojar as cúspides de trabalho inferiores, né? O molar inferior, uma oclusão dente a dente, como a gente viu, ele ocupa exatamente essa posição aqui, né? Ocluindo aí, então, no centro desse dente também, né? A Laura chegou por aí, tá? Então, ok.
Esse aqui é uma imagem aí que eu peguei também dessa página, é um estudo 3D dos elementos, né? Que a gente pode ver aí algumas características, né, desses dentes superiores, né, de pré-molar até segundo molar, né? Então, a gente vê aqui que esse aqui é o primeiro pré-molar superior ou é o segundo pré-molar superior? O primeiro? Por essa visão, chega a confundir um pouco, porque parece que ele está maior do que o outro. E o primeiro é maior que o segundo, tá? Mas, né, a gente olhando aqui embaixo, a gente já vê que a gente ia se enganar, ó. Ele é o segundo, tá? Ele é o segundo. Nessa visão aqui, a gente consegue, talvez, né, perceber que esse é maior que esse, né? Então, por exemplo, até aqui, esse sulco, por exemplo, ele está maior. Ele atravessa quase o dente todo. E as fóssulas ficam mais no canto. Essa é uma dica, né? Esse aqui, a fóssula fica mais centralizada. E o sulco não é tão retilíneo, ele tende a fazer uma curva, né? Então, esse aqui, na verdade, é o primeiro, esse aqui é o segundo, tá? Normalmente, o segundo é mais enrugado, né? Mais sulcos secundários. E, realmente, aqui ó, o sulco está mais marcado, outro sulco mais marcado, um sulco bem marcado aqui, né? E já vestibular do primeiro pré ainda é meio caninona, sabe? É meio lingual do canino, assim. Não tem, assim, começa a ter uns sulcos secundários, assim, mas é mais suave que o segundo, tá? Então, esse aqui é o primeiro molar, segundo molar. Olha a cúspide aí, mesiolingual, né? A grandona aí que a gente está comentando. Olha o tubérculo de Carabelli ali, né? O suco de balanceio, que a gente já comentou, o suco de trabalho, que o cone passa por esse suco para trabalhar, né? Então, o segundo molar, menor do que o primeiro, olha a cúspide diminuindo aqui, ó, essa cúspide distolingual, ela vai diminuindo. Às vezes, esse dente aí parece um coração, né? Até some aquela cúspide e esse dente fica, né, bem amor, tá bom? Então, mas você raciocinou certo. Essa imagem, talvez o ângulo, né, parece que esse está maior do que esse, tá bom? Muito bem. Então vamos em frente. Olha aí que bonita imagem aí, né, desse mesmo canal aí, dessa mesma página aí, tá? O doutor Marco Oliver. Então, a gente consegue ver as coisas que a gente estava fazendo no modelo, né? O que a gente estava fazendo? A ponta de cúspide de trabalho, ela estava mais ou menos por aqui, né? Por aqui. Né? A cúspide de trabalho estava mais ou menos por aqui, né? Das cúspides linguais, no caso do superior, né? As cúspides de balanceio, né? Estavam por aqui. A gente fez em azul, né? Estou fazendo azul, né? Aqui, ó. Reparem que a vestibular realmente fica um pouquinho mais, a mesial um pouquinho mais vestibularizada, né? Essa parte mesial do dente é tudo maior, né, do que a distal. Ali parece que converge um pouco, né, para a distal. A gente vê então as arestas aí transversais, né? A vestibular da cúspide mesio-vestibular, a lingual da cúspide mesio-vestibular, a vestibular da cúspide disto-vestibular, a lingual da cúspide disto-vestibular, que se envolve com a função. Agora aqui, do próprio Picossi, que a gente segue, né? Então, o estudo dessas pirâmides que a gente fez, né? Aqui a gente consegue ver aqui as 5 arestas que eu estava falando, uma ela vai lá para a ponte de esmalte e a outra é longitudinal, né? E a outra aqui é transversal, formando essa pirâmide de base pentagonal, né? A maior cúspide que a gente tem, que encaixa no centro do maior dente que a gente tem, que é o pentacuspidado.
né? Que é esse aqui, né? Esse aqui tem divergências entre autores, né? A gente tem alguns autores que direcionam essa cúspide mediana para o centro do molar, aqui para a fossa, que forma justamente o Y que tem nesse dente, né? Aqui uma divergência da inclinação, né, dessa cúspide mediana, da aresta transversal, tá? Então, anatomia e oclusão existem aí, né, divergências, né, e convergências de autor para autor, né? O tempo também foi mudando alguns conceitos, né? Aqui o segundo molar inferior com 4 pirâmides, e aqui a quinta piramidinha aqui, né? A quinta piramidinha, que é a cúspide disto vestibular do primeiro molar, que pode ter função ou não, dependendo se a oclusão é dente a dente ou dente a dois dentes, né? A gente viu isso também, tá? Então essa inclinação dessas paredes, né, mesial e distal das proximais é muito importante a gente saber, porque senão o dente ele fica todo encostado na lateral do dente vizinho. E, na verdade, ele não é plano, assim, chapado, um dente com o outro, né? O pré-molar, assim, pá, né? Um encostado no outro totalmente como se fossem duas paredes. Não é assim, né? A tendência do contato dos dentes é nessa área justamente mais volumosa dos dentes, né? Então, nessa área aí, então que os dentes tendem a ter esse ponto de contato, né? Esse ponto de contato que não é uma área, né? Nos inferiores, mais ainda aqui para vestibular, né? Esse contato, né? Ó. Então, a meia vestibular, que é esse espacinho que fica entre os dentes, bem aqui, é menor do que a meia lingual, que tende a ter um espaço, um vão na lingual, né? Que vai indo até o dente tocar um com o outro mais próximo da vestibular, né? Então, podemos ver aí, né, esses dentes aí, os molares, tanto o superior como o inferior, essa inclinação. Aqui o formato de paralelogramo, né? Esse dente tem um formato, né, bem assim, que cabe dentro de um paralelogramo, né? Inclusive porque essa vestibular, ela tende a ficar meio vestibularizada, assim, apontando para frente, oi, né? Então, isso dá um aspecto torcido, né, para esse dente, né? Parece que ele está meio, né, foi meio escorregado aí as faces, né? Tanto é que lá na escultura, quando a gente fez, a gente desalinhava mesmo os desenhos, lembra? Para ficar meio inclinadinho, né? Essas faces, tá? Ok, olha aí, na prática, né? Essas inclinações aí, né? Que formam essa cúspide mésio-vestibular, tende a ficar um pouco mais pronunciada, né? Um pouco mais evidente, né? Evidente, literalmente. Então aqui, ó, então ela tende a ficar um pouquinho mais acentuada, né? Essa mesiovestibular, né? Mas a maior cúspide é essa daqui, né? A mesiolingual, que é a de trabalho, né? Olha aí, um dente de cerâmica aí também respeitando este formato. Ó, um dente natural aí, a inclinação desses paredes, né? Então, aqui está com cara já de segundo molar, né? Essa cúspide está um pouco menor, né? O dente parece estar numa proporção menor, mas, sinceramente, não afirmo, né? Porque a variabilidade humana é muito grande e, às vezes, pode ser um dente menor por causa do tamanho da arcada da pessoa, que é menor, mas parece um segundo molar, não tem tubérculo, ele está mais achatado, a cúspide distolingual parece que está um pouco menor do que o habitual, né? Então parece ser segundo molar superior. Olha aí o que eu estou falando, ó, o segundo molar. O primeiro tende a ser mais robusto, afinal ele é alinhado com os masséteres aqui, né? Então é um dente feito para triturar, né? E tantas pessoas menosprezam esse dente. Ah, pode arrancar, é do fundo mesmo, né? É mais importante da oclusão, uma das coisas mais importantes é essa chave de oclusão molar, né? É uma máquina poderosa de triturar os alimentos, né? Fibrosos, né? Carne, né? Vegetais também. Então, olha aí a cúspide mesiolingual, né?
a tendência de formar um Y ali na fósfora... Opa, esse Y ficou meio estranho. Escorregou. Um Y na fósfora central, né? Ele respeita o segundo molar, mas ó, a mesolingual já não está tão poderosa aqui. Aqui no meio, não sei se vocês estão vendo, mas está para ver aqui nitidamente a bandeira do Brasil. Ó. Tem uma bolinha, está escrito aqui Ordem e Progresso. Eita, nós. Eu que estou muito criativo hoje, pelo jeito. Vocês viram o que eu vi, não? Não, né? Então tá bom. Apagar tinta do slide. Ó, eu imaginei aqui, mas tudo bem. Não sei como eu vi isso, mas você viu, Cê? Você viu ali a bola da bandeira do Brasil? Eu estou vendo. Não? Ah, tudo bem, tem um relevo. Ok, vamos em frente. Estou patriota hoje. Enfim, vamos em frente. Olha aí também o molar inferior com as 3 fósforas, né? Mesial, central e distal. Essa fósfora mesial aqui quase não tem função, né? Ninguém oclui ali, né? A mesiolingual oclui aqui no centro. Tripoidismo. A distolingual varia. Se for dente a dente, oclui na fossa. Se for dente a 2 dentes, oclui na crista, né? Ou seja, aqui na fossa mesial, você pode até assinar na escultura aqui, né? Então, porque não tem nada toca ali, tá? Nada toca. A cúspide lingual do pré tende aí na fossa distal do pré, que é mais ou menos por aqui. Então, aqui, ó, tem vaga, né? Tá liberado, só não pode ficar alto para não trombar, né? Mas aí a gente fica tranquilo que não vai ter ponto, ok? Olha eles aí de novo. Então essa divergência dá para ver bem aqui entre autores. Ó, olha aqui o Glauco, né, mostrando aqui esse volume nitidamente vindo para a fossa central. Olha lá, já esse autor colocando essa cúspide mediana já em outra direção, tá? Direcionado para essa aresta transversal, tá? Então, varia um pouco aí a interpretação. Até mesmo aqui, no segundo pré, né, muitos consideram que essa aresta, na verdade, vem para o meio do Y, tá? E não ali para aquela aresta mesial lingual, tá? Da cúspide mesiolingual. Então, não fiquem desesperados quando vocês observarem algumas divergências de informações. O que importa é a função, tá? Mas esse segundo pré, que era um dente que a gente estava com dúvida lá no WhatsApp, né? Primeiro, é tricuspidado. Ah, mas o segundo molar superior também pode ser tricuspidado, é verdade. Então, estamos em dúvida entre o segundo pré inferior e o segundo molar superior, né? Só que o molar, ele é meio inclinado, já parece um pouco o primeiro molar, quase que tem uma ponte de esmalte, está bem diferente desse. Então, é realmente o segundo pré-molar inferior, né? A mesial dos nossos dentes, eles, de forma geral, ela é maior do que a distal, né? O volume, a altura da crista, né? Então, geralmente a mesial ela tem maior proporção. Se a gente vê que tem 2 cúspides, tem 2 cúspides na lingual, ok. A maior é mesial. Foi isso que, né, faltou falar lá a turma da manhã, né? Acertar o lado do dente quando eu mostrei a imagem, tá? Então, no caso, esse aqui, ele é direito, né? Então, aqui é mesial, aqui é lingual, né? Aqui é vestibular, aqui é distal. Portanto, aqui está o primeiro pré, aqui está o canino, aqui está o lateral, aqui está o central, né? Então, ele está no lado direito do paciente, ou seja, esse dente aqui é o 45. Tá bom, vamos em frente, tá? Esse daqui é esquerdo ou direito? Esquerdo. Hã? Esquerdo. Muito bem, ó.
normalmente ele fecha para distal. Olha o que está acontecendo aqui com as cúspides, ó. A distalzinha vai ficando mais sem espaço, ou seja, distal, menor, né? Então aqui, ó, tá maior. O dente fecha para distal, tá? Olha a mediana aqui, ó. Olha a mediana caindo bem no Y aqui para formar o tripoidismo com o molar superior, né? A mediolingual superior. Muito bem. E aí veio o estudo desse encaixe dos dentes, né? Que nós estamos fazendo escultura progressiva, aqui uma oclusão dente a dois dentes. Então, todo o cone vermelho inferior, a gente vai, ó, direcionar ali entre os dentes, né? Ó, direcionar ali entre os dentes, né? Direcionar entre os dentes. Esse aqui é a fossa central, afinal é a mediana. Mas essa daqui que está indo lá atrás, entre os dentes, né? Essa daqui que está indo lá atrás, entre os dentes. Esse é o conceito de oclusão dente a dois dentes, tá? Então, as vestibulares inferiores, né, as mediais, tendem a ir entre os dentes. E aí? A aresta longitudinal que tende a encostar, né? Aqui é o canino, geralmente não encosta, mas no pré encosta um ponto. Nos dois prés, bem na crista, por isso que é uma oclusão cúspide crista, que também pode ser falada, né? Olha lá, bem na crista, né? Mas também tem fossa, essa daqui vai na fossa. Ok, a distal não tem função. Essa daqui vai na fossa também. Essa aqui também vai na fossa central, tá? Então, as cúspides de trabalho inferiores, né? De trabalho inferiores, tá? E se tudo tiver certo, quando a pessoa oclui e tem essa oclusão, essa toque dos pontos, né? E aqui tiver centralizado, isso se chama oclusão cêntrica, né? Ou seja, é centralizado, isso daí já mudou também. Antes o centralizado era para trás, depois veio para o meio, agora é um pouquinho anteriorizado, mudou esse conceito um pouco, tá? Mas, né, a pessoa encosta, e aí aqui está centralizado, entre aspas, temos oclusão cêntrica. Agora, se eu relaxo, né, aqui tem uma rotação apenas, os dentes desencostam, então eu estou numa posição de relação cêntrica ou relação central, né? É uma posição que depende só do côndilo, não depende dos dentes, né? Então, mínima atividade muscular, ou seja, estamos relax, né? Relax, são conceitos que são relacionados à posição da mandíbula, né? Então, temos algumas posições importantes da mandíbula. A relação cêntrica é uma delas. É o princípio para a gente achar uma posição de oclusão em que o côndilo continua centralizado. É o que todos nós gostaríamos. Agora, se eu fecho, encosto os dentes e aqui está assim, já não é mais oclusão cêntrica, né? Aí nós chamamos de oclusão, né, habitual, tá? Quando assim está, né, fora da posição cêntrica, tá? Agora, em relação cêntrica, que eu estava falando, né, estão em repouso, a gente tem essa medida que é usada em prótese total, né, que é a dimensão vertical de repouso. E quando a pessoa flui, tem essa medida aqui, né, que é a dimensão vertical de oclusão, que tende a diminuir com a idade. Vai gastando os dentes, vai diminuindo. Se a pessoa arranje, diminui rápido isso daí, vai desgastando os dentes rápido, né? Começa a aparecer mais rugas, né? Vai aumentando essas rugas de expressão, né? Para afinal tá sobrando, né? Sobrando, né? Tecido quando a gente perde a dimensão, né? Olha lá o EFL ou EL, espaço funcional livre, espaço funcional livre ou espaço da pronúncia, né? Que a gente precisa desse espacinho, né? Desse espaço, né? Para conseguir falar. Se você erra a dimensão vertical de oclusão numa prótese, ela fica muito. A pessoa não consegue transear as palavras, né, Gracinha? Né? Então ela perde espaço. É sinal que a prótese invadiu
o espaço funcional livre, tá? Então, algumas coisas que a gente já viu, estamos relembrando, né? Então, a oclusão central, então, fechei, né, e posicionou aqui centralizado, né? A gente tende quem tem a genética toda perfeita tende a desenvolver esse tipo de oclusão, né? Aí vai depender de amamentação também, para estimular a TM, estimular o crescimento ósseo, né? E a pessoa tende, se der tudo certo, a ter os dentes com uma oclusão correta, ideal, e aqui ainda centralizado. Agora, no decorrer da vida, vai desgastando os dentes, o dentista vai fazendo restaurações, aí perde, um inclina, aí pega alto, a mandíbula muda de posição, porque não pode pegar alto. E aí começa a sair do centro côndilo, e se começa a trabalhar fora da posição, começa a estalar, começa a doer, começa a fazer ruído, começa a ter desgaste, né? E aí viria problemas de disfunção de ATM, por causa dessa posição errada. Olha lá, a dimensão vertical de oclusão, tão importante aí para a pronúncia, né? Então, olha lá o côndilo centralizado na oclusão cêntrica, os dentes encostando e o côndilo centralizado. Então, oclusão cêntrica, esse é o sonho de consumo, né? Então, agora, saiu da posição, eu não sei se eu estou em oclusão cêntrica aqui, não sei. Só dá para saber radiografando a TM, para saber se está centralizado. Na dúvida, eu falo a minha máxima intercuspidação habitual, é meu hábito. Então, eu não erro, tá? Tomara que a minha máxima intercuspidação habitual seja cêntrica, coincida, seja igual, né? Mas eu não sei, tá? Então, se você não sabe, a gente fala que é uma... Eu montei na oclusão habitual aqui, ó. Pode fazer assim. Ah, entendi. Eu vou fazer, então, mantendo essa mordida. Eu não sei se a TM está bem, eu não sei se está centralizada a TM, mas eu montei em habitual, ou seja, desculpe aí, meu filho, se vira nos 30, ok. Olha aí, pode ser que seja assim a TM, né? Quando ele oclui, tá? Fora, né? Então, do centro, tá? Então, se não tem sintoma, não dói, né? Então, dificilmente a pessoa vai descobrir isso, né? Então, tão importante aí, né? A proteção mútua, né? Ou seja, os dentes anteriores protegem os posteriores e os posteriores protegem os anteriores, né? Para isso precisa ter guia incisivo, guia canino, né? Tudo isso protege os posteriores, né? Olha aí a falta do dente, o que causa? Esse aqui já saiu da posição, ó, já extruiu, né? Esse daqui, quando a mandíbula fizer protrusão, existe uma grande chance de ter trombada aqui, ó, né? E isso daí causa uma alavanca na TM, que ela tende a ir para baixo. Isso vai esticando os ligamentos e vai dando problema, né? Então, o côndilo tende a ir para baixo, né? Então, agora, se tiver uma boa guia incisiva aqui, uma rampa, né, que desencosta a parte posterior, pode ser que o incisivo salve dessa pancada aí, né? Na função dos dentes anteriores é justamente essa, proteger os posteriores. Se a gente não tiver os dentes da frente, a nossa vai e vem para frente e para trás, os posteriores viram um reco-reco, né? É trac, 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 o carro andando sobre lombada a vida inteira. Vai destruir, né? Então, quando eu faço a protrusão, desencosto os posteriores. Isso se chama fenômeno de Christensen, né? É muito importante. Olha a dimensão vertical aí, né? A DVO. Ok. Então, essas guias que desencostam, aí, que a mandíbula se apoia para movimentar, são 3, né? A do côndilo, porque ele sempre vai acompanhando a parede do côndilo, ali que a gente ajusta, né? O ângulo ali no articulador em 30 graus, aquilo lá é guia condilar, isso é a média da população, né? É um lugar que o côndilo se apoia, né? Agora, a mandíbula se apoia aqui também, aderentes aderentes, ó. O guia incisivo, ela está apoiada aqui e está apoiada aqui, o resto está tudo desencostado, né? Então, formando um tripé aí da mandíbula no crânio, né? 3 apoios, tá? Que protegem os dentes posteriores, tá? Então, a guia é incisivo. E quando eu faço lateralidade, olha lá, 3 apoios, agora é o canino e os 2 aqui, a ATM encostando no côndilo, são 3 apoios. Agora, vai desgastar? Vai, o canino vai desgastar. Então, olha ali o disco articular, né, que protege as estruturas aí para não ter
impacto de osso com osso, né? Então, essa guia condilar, essa inclinação aqui, no articulador a gente regula, tá, em 30 graus, que é a média da população. Mas dá para individualizar esse ângulo. Tem algumas técnicas, né, que a gente encontra, né, esse ângulo no paciente, tá? Então, e a guia condilar, ela tem influência, por exemplo, na altura das cúspides, né? Você há de concordar que esse movimento aqui, ele tem um ângulo, né, menos acentuado do que esse aqui, ó, né? Então, nesse tipo de angulação, as cúspides tendem a ser mais altas, né? Nesse tipo de angulação, as cúspides tendem a ser mais baixas. Então, a gente está trabalhando com média, 30 graus, tá? Mas se a pessoa tem uma angulação mais acentuada, muitas vezes a cúspide é maior, né? Porque desoclui durante o movimento mais fácil, né? Então, vai cair essa ligação aqui, a gente retorna, né, para falar dos pontos de contato, né, que é o tema que estamos chegando aí também, para a gente dar uma boa... Continuando isso daí, hein? Então, esse flashback, né? Então, a gente estava falando aí da guia condilar, né? Então, que a gente trabalha com a média, tá? A gente não tem o paciente, raramente o dentista individualiza isso também, é muito raro, mas especialista, tá? Então, normalmente, já é raro eu trabalhar até com articulador, né? Vai na charneira. Então, quanto mais individualizar a guia condilar. Então, inclusive, muitos compraram aí o articulador que não dá nem para regular, é o fix, que já está na média, né? Muito bem. Então, deu uma travada aqui, parece, foi para mim ou só para ou para vocês também, mas enfim. Aí, então, essa protrusão, né, como existe esse relacionamento aí que os inferiores ocluem na lingual dos superiores, né? Então, permitindo esse deslize, né? Esse deslize da mandíbula obriga a mandíbula a ir para baixo, né? A ir para baixo, né? Então, isso daí protege também a TM, porque ali tem o tubérculo articular, que é um volume ósseo, né? Então, que o côndilo precisaria mesmo ir para baixo, né? Então, durante a protrusão. Então, aqui, ó, vai para baixo e ali também vai para baixo, é um movimento harmônico aí, então, né, desse guia incisivo com o guia condilar, né? Que guia condilar, tá? Esse guia incisivo protege, então, os dentes posteriores e até a ATM, né? Então, esse movimento, além de proteger, ele incisa, ou seja, ele corta, né, os alimentos. Então, por isso que os dentes se chamam incisivos, né? Então, a função deles é a incisão, né? Ok. Então, né, esse guia incisivo, né, ele respeita aí em harmonia com essa trajetória do côndilo aqui, ó, guia condilar, né? Então, quando a gente faz protrusão, né, tanto o côndilo quanto os dentes tendem a ir para baixo e para frente, né? Então, tô bem, tem alguém aqui, será? Pedindo? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, todo mundo entrou, né? Ok. Então, esse trespasse, né, que a gente chama de overbite e overjet. Overbite é o quanto o central fica para frente do outro. Overjet é quanto que esconde, né, o central inferior se esconde aí atrás, né, do inferior. Então, o overjet é um trespasse horizontal. O overbite é um trespasse vertical que chega naqueles casos de talvez mordida profunda que a gente viu em ortodontia, né, em que a pessoa quase morde o céu da boca ali, né? Ok. Então, só para lembrar esses conceitos de overbite e overjet que estão aí até associados com orto, né? Muito bem. E o guia canino, né? O guia canino, né? Que é responsável aí, né, também pela proteção dos dentes durante o movimento
de lateralidade, ok? Então, esse guia aqui, ele vai desgastar com a idade. Ai, pronto, chegou meu carro. Como é que é o negócio? Bom, então esse guia canino, ele tende a desgastar, tende a desgastar. E aí começa a tocar o premolar também. Aí a gente não chama mais de guia canino, a gente chama de função parcial de grupo, né? Aí quando desgasta, ele toca todos os dentes, né? Ou a pessoa tem bruxismo e desgastou muito rápido isso, ou a idade chegou mesmo, tá? Mas é normal a função total de grupo, tá? Ó, o caninão aí, um de cera, ok, só para ilustrar o formato, né? Olha o guia canino aí, faz aí, vamos ver se faz mesmo. Faz, como não, olha lá. Guia canino, isso é a proteção do canino durante, né, o movimento de lateralidade, desencostando os demais dentes, né? Então, isso daí protege, né? Então, desencosta ali, principalmente o lado de balanceio, ou seja, o outro lado. Esse lado de balanceio, se tocar durante o movimento de lateralidade, não é bom. Isso causa um tipo de báscula na mandíbula e tende a dar dores de cabeça, problema de ATM, tá? Então, se eu faço movimento para o lado esquerdo, o lado direito não encosta. Se eu faço movimento para o lado direito, o lado esquerdo, para o lado de balanceio, não encosta. Isso em dentes naturais, tá? Prótese total não tem jeito, né? Fez para a direita, toca tudo, para a esquerda, toca tudo, para frente, para trás, toca tudo, porque senão a prótese solta, tá? Então é uma oclusão bilateralmente balanceada, que a gente fala em próteses totais, tá? Em dentes naturais, o ideal é unilateralmente balanceada, ou seja, quando eu faço um lado, só um lado toca. Quando eu faço outro, só um lado toca. Ok. Então, vamos em frente. Temos aí a guia canino, função parcial de grupo, quando começa a tocar os premolares durante a lateralidade do mesmo lado, né? Do mesmo lado do movimento. Aí toca todo mundo até molar, então é função total de grupo e função de total de grupo bilateralmente balanceada no caso das próteses totais, né? Pode acontecer em humano, tinha cientista que preconizava, mas não deu certo, viram que complica tudo, né? Então, muito bem. Olha aí, o molar superior de novo, os dentes posteriores que a gente já comentou, né? Que eles ficam numa posição que não é reta, todo mundo reto, eles têm curvas. Wilson! A curva de Wilson, né? Que os dentes, eles têm uma inclinação, os superiores ficam para vestibular, privilegiando a cúspide de trabalho lingual. É você que trabalha? É, então vai lá, minha filha, trabalha. Né? A vestibular sobe, a lingual afunda e o dente tende a ter, né, uma inclinação dentro dessa curva. As cúspides vestibulares mais... Cadê minha mão? Né? As cúspides mais inclinadas, né, para vestibular, e essa daqui, né, então o dente vestibularizado, né? Abriu. Já os inferiores, a cúspide de trabalho é a vestibular. Então, o que a gente faz? A gente inclina para dentro, olha aí, né? Então, tende a ter uma curva aí, né? Uma curva nesse sentido aqui, ó, né? Como está mostrando aqui, ó, tá? Curva de Wilson. Estou olhando de frente, ou seja, uma curva observada no plano frontal, certo? Agora, se eu olho os dentes no plano lateral ou sagital, a gente vai ver que, né, eles também têm uma curva, né? Então, esses dentes não ficam numa reta, eles tendem a ter uma curvatura, né? Inclusive, foi uma dúvida que surgiu, acho que na turma da tarde, alguém me perguntou particularmente, montou na mesa de Camper, estou montando no articulador, tá legal? Né? Então, pôs na mesa de Camper, não tem como encostar todos os dentes. Afinal, existe a curva de Spee. Você vai pôr a mesa e o modelo vai ficar assim, ó, nheco, 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 né? Difícil estabilizar. Se preocupa em encostar os dentes da frente na mesa. Aí vai seguir a curva. Algum dente vai encostar, talvez o pré, né? O segundo pré, primeiro molar. Aí depois desencosta de novo da mesa de Camper.
entendeu? Porque isso daí é uma curvatura. Então, na hora de montar no articulador, segue aquelas linhas que eu passei e se preocupa em encostar os incisivos na mesa e algum posterior que encostar. Não são todos, justamente porque existe aqui uma curvatura de SP, né? E quando a gente sobe os cones ali de trabalho, por exemplo, os vestibulares inferiores, né, a gente também tem que imaginar essa curvatura, né? Para não passar, fazer uma curva invertida, por exemplo. Tá? Olha isso daí com ATM, como a ATM é uma casinha arredondada, que tem uma bolinha redonda, que não é bem redonda, mas que desliza ali dentro dessa fossa, os movimentos são todos meio circulares. Nossa mastigação é circular. Isso daí, né? Então, ajuda a esse mecanismo ter uma dinâmica perfeita, né? Então, muito importante essas curvaturas, né, para que, né, esta máquina funcione, né, harmoniosamente com a ATM. Né? Olha lá, essa curva de Wilson, os inferiores um pouco inclinados para a lingual, privilegiando a cúspide de trabalho, e olha elas aí, as cúspides de trabalho, né? Então, a gente está fazendo encerramento progressivo, né? Então, eu gosto de começar pela cúspide de trabalho, mas não é regra, tá? Então, olha aqui, se for esculpir o inferior, eu faço primeiro aqui, então, direcionando para entre os dentes, né? Uma oclusão dente a dois dentes, por exemplo, né? E direcionado para o sulco central, para o sulco ali do dente superior, né? Então, nesse sentido, está entre os dentes, nesse sentido, está no sulco, é aquele ponto. Não pode estar muito para vestibular ou muito para lingual, você direciona, né, sempre na mesma linha que o sulco principal. Mesma coisa aqui, o cone vermelho do superior, a mesiolingual, por exemplo, se for um molar, não dá para saber se isso é molar ou pré, porque está de lado, mas mesma coisa, direciona, né? Se for na fossa, vai na fossa, né? Mas direcionado para o sulco mesiodistal, né? O sulco principal mesiodistal. Então, aqui estaria o cone vermelho, né? Que nós estamos fazendo essa escultura com o cone vermelho, cone de trabalho, né? De ambos os lados. Aí, quando eu fizer lateralidade, eu estou olhando pela garganta. Vamos imaginar que eu estou olhando a garganta, estou dentro da garganta da pessoa. Né? Então, se eu faço lateralidade esquerda, né, essa cúspide, o lado esquerdo vai trabalhar. Esse é o lado esquerdo. Se eu faço lateralidade esquerda, o lado esquerdo trabalha. E aí, essa cúspide, que é de trabalho, vai triturar o alimento por aqui. Geralmente passa bem no sulco, corretamente, para não ter trombada. Né? Agora, se eu, com esse movimento para o lado esquerdo, né, essa cúspide aqui, ela não está trabalhando agora. Ela é de trabalho, mas agora não é a vez dela. Eu estou mastigando para o lado esquerdo, e esse lado aqui é direito. Né? Então, a mandíbula não divide no meio. Essa cúspide vai ter que ir para a esquerda também. Se eu estou mastigando para o lado esquerdo, essa cúspide vai passar para cá. Já é balanceio, ela está descansando. Tá? Não pode ter trombada. Tá? Agora, quando eu faço lateral direita, aí ela trabalha, passa certinho ali no sulco e tal, e corta o alimento, porque ela está indo em direção à cúspide de corte. Cúspide, né, de corte, que é essa daqui, que eu costumo fazer depois. Né? Então, quando a cúspide de trabalho vai em direção à cúspide de corte, ela trabalha, cortando o alimento. Certo? Então, isso daí, dentro da fossa do dente, se a gente imaginar que seja a cúspide mesiolingual superior, né? A cúspide mesiolingual superior é essa aqui, a grandona. Né? Na verdade, ela não consegue fazer isso dentro do dente, triturar o alimento assim. Ó. Na verdade, ela tem 3 opções de caminho. Tá? Ela pode trabalhar, né? Trabalhar, por exemplo, para lá. Ela pode descansar, que aí é o outro lado que trabalha, vai fazer mais ou menos por aqui, né? E ela pode também fazer a protrusão, então a mandíbula vai para frente e aí ela vai para trás. Então, são 3 caminhos possíveis
sempre que as cúspides percorrem, né? São 3 caminhos possíveis que essas cúspides percorrem, né? Aqui, por exemplo, que eu citei, né, a mesolingual, mas todas, né, que oclui no centro do molar inferior, formando aquele tripoidismo, né, o tripoidismo. Né? Então, a chave de oclusão molar é muito importante, é o que determina que você tem uma oclusão posterior normal, né? Então, sendo classe 1, se você tem a mesolingual do primeiro molar ocluindo no centro do primeiro molar inferior, então essa oclusão é classe 1, né? Então está um relacionamento correto entre a posição da maxila e da mandíbula, tá? Olha lá, essa daqui, né, é do Nico, se não me engano, essa foto, o Nico Pizzarini, alguma coisa assim, né? Então, vai lá no centro, né? Então, tendo aí esse tripoidismo, né? Naquela técnica de escultura progressiva, né? A gente, então, já tinha feito a vestibular aqui, que é uma cúspide de trabalho, tal, né? Então, ela já tocou aquela cúspide de vestibular ali na fossa do superior aqui, né? Então, ela já tocou. E aí, depois, a gente veio construindo aquelas arestas transversais, né? Oclusais, para quê? Para conseguir o outro tripoidismo aqui daquela cúspide de trabalho superior. E esses 6 pontos de contato também é polêmico, né? Esses 6. 3 dessa cúspide e 3 dessa cúspide, né? Vão ser 6 pontos de contato. Porém, né, muitos autores reduziram para 5 esses pontos, tá? Então fiquem atentos aí com essas divergências de teoria, mas que, no meu ponto de vista, influenciam um pouco, tá? A dinâmica da oclusão, tá? Então, muito bem, olha lá, a chave de oclusão molar, a mediana ocluindo no centro, a mesolingual ocluindo no centro do inferior. Né? Olha, bonito dente aí, o superior, olha o Nico Pizzarini, é isso aí mesmo, tá? Olha aí o tripoidismo, então que a gente fica lutando lá para conseguir no articulador, né? E depois tem que bater o carboninho ali, um carbono, né, de preferência de papel, que acho que está marcando melhor a cera, tá? Já teve alguns carbonos que eu testei, não funcionou muito bem, apesar de excelente. Tem gente que usa talco, passa um talquinho, fecha, vai aonde marcar vai ficar sem talco, tá? Então, acho ideal, às vezes até aquele papel carbono mesmo, de papelaria, ele é fino, dá para utilizar se você achar que está marcando bem. Tem também, eu usei um tempo, aqueles rolos de fita antiga, de fita de máquina de escrever digital. Existe isso ainda? Não sei se existe. Mas tinha uma bobina ali com um carbono muito fininho, era uma beleza aquilo lá, e durava a vida inteira, né? Metros e metros de carbono ali, tá? Quem achar aquilo lá é legal, né? Inclusive, na própria clínica o pessoal usava lá na FOP, na especialização. Não sei se é fácil de encontrar hoje, tá? Então, muito bem. Então, olha aí os movimentos. Eu faço lateralidade, esse dente é esquerdo. Se eu faço lateralidade esquerda, esse dente aí vai trabalhar em conjunto com o molar superior, a mesolingual, que corta o alimento naquele sentido, em direção à cúspide de corte. É o suco de trabalho. Agora, se é o outro lado que vai triturar, então ele escapa pelo suco de balanceio. E lá nós vimos, né? Então a gente fez ali o cone superior. Quando fazia o trabalho, ele passava por aquele suco. Quando fazia o balanceio, passava pelo outro suco. E a trombada era evitada, né? Então, uma máquina perfeita aí, né, para funcionar nesses movimentos, né? Então, cada cúspide tem aonde ocluir e aonde passar, tá? Então, muito bem, olha aí, né? Qualquer obstáculo nesse caminho, né? Então, é considerado interferência oclusal, né? Isso daí não é bom, né? Pode trazer resultados danosos até para a TM, ou até para o dente, ou para o trabalho que você fizer, restauração, uma cerâmica, né? Então, ou para o periodonto, o dente fica com mobilidade e perde osso, né? Então, essa interferência oclusal pode trazer consequências, né, para qualquer um desses elementos que eu citei,
tá? Então, olha lá os movimentos. Eu quero conferir aí o centro da sua mordida. Então, vai lá, faz protrusão, faz lateral esquerda, lateral direita, né? Então, lá nós teríamos o quê? O arco gótico de Guise, né? Que é essas 3 flechinhas em que o centro do encontro dessas linhas, né, internamente, né, tangenciando as 3 ali, é aonde deveria estar a mandíbula durante a oclusão cêntrica ou também em repouso na relação cêntrica, tá? Então, é uma forma de conferir se a habitual está coincidindo, né, com a cêntrica, tá? Conferir se esses movimentos e a pessoa oclui exatamente naquela posição, né? Então, muito bem. Tá? Então, é muito útil. Olha lá a dinâmica da mastigação. Mastiga esquerda, mastiga direita. Mastiga de esquerda, direita. Direita, esquerda. Um lado de cada vez. Né? A pessoa dói um dente do lado direito e começa a mastigar só do lado esquerdo. Aí o rosto começa a ficar maior de um lado. É que nem jogador de tênis que treina um braço. Né? Começa a ficar com assimetria facial quando a pessoa mastiga só de um lado. Né? O rosto vai ficando assimétrico. Né? Então, muito importante aí para essa lateralidade, então, a inclinação aí desses sulcos, né, de cada dente aqui que a gente está observando, a inclinação aqui do balanceio, tal, muito importante saber e conciliar esses conhecimentos de anatomia com função, tá? Então, olha lá! Geralmente, então, numa oclusão ideal, a gente tem os inferiores ocluindo sempre na mesial dos superiores, né? Só que existe uma variação. Ou ele toca entre os dentes, nessa região, por exemplo, aí é uma oclusão dente a 2 dentes. Ou ele toca dentro da fossa, aí é uma oclusão dente a dente, ou cúspide fossa. Tá? É mínima a variação para que você seja dente a dente ou dente a 2 dentes. Vocês viram um caso que eu estou demonstrando, que um lado é dente a dente, do outro é dente a 2 dentes. É normal a oclusão dente a dente, porém, 5% da população apenas tem este benefício, que muitos acham que a oclusão dente a dente é benefício, porque a força vai mais no longo eixo dos dentes. Né? Tocar entre os dentes pode causar uma força de cunha entre os dentes e tender a separá-los, né? Então, além do que tem menos pontos de contato, né? O dente a 2 dentes são 2 pontos que vai na crista. O dente a dente vai na fossa, então tende a ter tripoidismo, maior estabilidade da mandíbula, né? Então, é mais difícil de esculpir, vocês viram, né, um caso dente a dente em que a gente tem tripoidismo em todas as cúspides de trabalho, né? Então, os superiores, as cúspides de trabalho, já tendem a ocluir na distal dos inferiores, né? Então, os inferiores, eles vêm aqui na mesial, ou na crista ou na fossa. Então, o primeiro pré vai na mesial do primeiro pré. O segundo pré vai na mesial do segundo pré, ou na crista ou na fossa. Existe essa variação, tá? Ok, mas o superior, não, ele tende a vir na distal do inferior. Aqui os prés é na fossa. Distal, independente se for dente a 2 dentes, ele tende a ir na fóssula distal, formando tripoidismo, tá? Então, essas cúspides aqui, independente do tipo de oclusão, ela é depressiva, ela fica na fossa mesmo. Tá? Então, agora aqui também vai na fossa central, né? Agora aqui varia, né? Se for dente a dente, vai na fossa distal do molar. Se for dente a 2 dentes, já começa a cair entre os 2 dentes. São o quê? Exceções, né? Que a gente precisa meio que decorar, né? Porque nessa oclusão dente a dente, dessas cúspides vestibulares inferiores e palatinas superiores, que são cúspides de trabalho, tem variações nessas oclusões, tá? Então, as superiores tendem a ir nas distais aí das inferiores, nos pré-molares, né? Que eu estou tentando memorizar. O primeiro pré na mesial, né? Ali do superior, né? Da distal do inferior. Ok, né? Então, vejam só 2 tipos de oclusão normal, né? Dente a 2 dentes, olha, encaixa certinho ali
tocando na crista marginal de um e tendendo a tocar na crista marginal do outro, mas canino talvez não toque. Ok, vai ter um ponto de contato. Aqui vai ter dois, ó, essa vestibular inferior vai ter 2 pontos na crista. Essa daqui também vai ter 2, vai estar na crista. Agora, aqui é dente a dente, ó, é 1 para 1. 1 para 1. Não toca em 2, não é dente a 2, é dente a dente. Né? E a cúspide tende aí aqui na fóssula, não mais entre os dentes. Então, ela pode conseguir aí um tripoidismo. Essa daqui tendia na fóssula também mesial. Então, tende a conseguir um tripoidismo, tá? Então, geralmente fica esse espacinho triangular aqui, ó, né? Esse espaço triangular na oclusão dente a dente, que daí foge um pouco da questão estética dos conceitos mais modernos, né, em que as pessoas parece que aqui está melhor encaixado, vamos dizer assim, para um leigo, né? Então, esse espacinho incomoda a muitos, inclusive dentistas, né? Então, aqui a tendência aí, a busca, né, na clínica dessa oclusão dente a 2 dentes, né? Como aqui, ó, o premolar tocando na crista de um e na crista do outro, direcionado, né, para entre os dentes. Não importa o material, a gente está fazendo com cera, coninho de cera, tal, mas vai fazer cerâmica, vai fazer resina foto, vai fazer provisório, né? É o mesmo conceito de anatomia e de oclusão. Então, esse treinamento com cera é muito importante, né? Porque qualquer área que você deseja seguir dentro da prótese, né, você vai ter que ter esses conhecimentos, né? Então, vamos dar uma relembrada rápida aí nesses pontos de contato segundo a teoria de oclusão clássica, né? Nesse caso aqui é segundo Payne, que ele defendia a oclusão dente a 2 dentes, né? Com a escultura progressiva, né? Foi um dos primeiros a fazer também escultura progressiva, né? O Payne, só que respeitando uma técnica de dente a 2 dentes. Então, olha lá, o premolar, esse aqui, cúspide de trabalho vestibular inferior. Primeiro pré vai entre os dentes, entre o canino e o primeiro pré, né? Só que o canino não tem crista marginal alta aqui, ó. Dificilmente vai tocar na crista marginal do canino. Então temos um ponto de contato na crista, né? Um ponto de contato. A gente sobe o cone vermelho direcionado para entre os dentes. O verdinho, que está na distal, aresta longitudinal distal da cúspide vestibular do primeiro pré-molar inferior esquerdo, ele vai estar ali com um amassadinho, né? Que ele vai tocar entre os dentes, mas na crista mesial do pré-superior, ali, ó. Né? Então, é ele que vai tocar, esse verdinho aqui. Né? Eu vou esculpir o segundo pré, ok, direciona o cone vermelho para entre os dentes. O verdinho, que a aresta longitudinal mesial e distal, é que vão tocar ali entre os dentes do superior. O vermelho está bem entre os dentes, não toca. Se tocar, vai ficar pontudo. Tá? Então, a mésia vestibular, mesma coisa, entre os dentes, 2 pontos de contato na crista marginal distal de um e na crista mesial do outro, lá no molar. Né? Aí, assim, a mediana, não tem como esquecer, é a mais importante, é a chave de oclusão, vai no centro, né, do molar superior. A distal, ó, sem função. Se a oclusão é dente a 2 dentes, esquece, faz ela lá. Né? O mais importante, o sulco aqui, ó, que é um sulco de balanceio, que a cúspide lingual superior, a mesiolingual, quando não está trabalhando, ela vai passar por aqui, tá? E não pode ter trombada. Balanceio e trombada é dor de cabeça na certa, tá? Então, é mais importante o sulco que a cúspide. Essa aqui é a verdade. Olha lá, o ponto 5, oclusão dente a 2 dentes. Está indo entre todos os inferiores aqui, né? A primeira cúspide sempre entre os dentes, porque a oclusão é dente a 2 dentes. Agora, a lingual é feita, a superior é feita para confundir, né? Você fala, é dente a um dente, então a lingual vai entre os dentes. Não. Olha lá, ela vai na fossa, ela é teimosa, ela quer tripoidismo. O premolar, ele já é viradinho, né? Ele já tem aquela cúspide lingual meio viradinha,
para mesial, que é justamente não quero ir entre os dentes, eu quero ir na fossa distal. Então, ele consegue, tá? Quer dizer, varia. Tem autor que considera que essa cúspide ainda não tem função, tá crescendo ainda, e não toca. Tem autor que fala que toca um ponto, e a oclusão clássica fala que tem 3. Então, naquele caso, na minha opinião, você faz o dente. Se tocar na fossa e ficou num tamanho adequado, legal, tripoidismo. Agora, ficou um dente gigante para conseguir o tripoidismo, desencana, não tem problema, os outros fazem. Tá? O primeiro pré não teria essa obrigatoriedade, porque varia na literatura. Eu interpreto assim, tá bom? Então, o segundo pré, olha lá, cúspide lingual, também vindo na fossa distal, né? Do segundo. Mas a oclusão é dente a 2 dentes, mas quem manda é os inferiores. Aqui já veio entre os dentes, já veio entre os dentes, já veio entre os dentes, já veio, já sei que é dente a 2 dentes. Agora aí é complemento, né? Então, aqui é tripoidismo, não vem entre os dentes. Aqui vem na fossa distal, não é entre os dentes. Tá? A mesiolingual, essa não tem como esquecer, é no centro, é a maior cúspide no maior dente. Né? Olha lá, chave de oclusão molar, né? Então a cúspide está vindo aqui. Olha lá, vaga, não tem vaga, ninguém vem aqui. Ó, aqui não. Aqui não precisa, tá bom? Não tem cúspide para ali. Ok, a mesiolingual vem aqui. Agora sim, essa arcada assumiu que é dente a 2 dentes. Só nesse primeiro molar aí, né, que a gente consegue identificar que é uma oclusão dente a 2 dentes, porque aqui a distal aqui, distolingual, veio entre os dentes, tá? Diferentemente se a oclusão fosse dente a dente. Se fosse dente a dente, viria aqui na fóssula distal, tá? Mas é dente a 2 dentes. Assumiu que essa oclusão aqui é dente a 2 dentes. D2. Então, aqui nós temos aqui a mesiolingual do segundo molar, de novo vindo no centro, né? E aqui a distolingual, né? De novo indo entre os dentes. Se tivesse o terceiro molar, ali o ideal era tocar também entre os dentes, tocando 2 pontos. Aqui não tem, é um ponto só. Tá? Então, nós vimos aqui a oclusão dente a 2 dentes, né? Que é 95% das pessoas que são classe 1, né? Que são oclusão beleza, possuem essa oclusão dente a 2, tá bom? Agora, 5%, né, é dente a dente, tá? É dente a dente. Olha aqui, em outro 3D aqui para visualizar essa oclusão, ó. As vestibulares inferiores, ó, entre os dentes, 2 pontos, entre os dentes, 2 pontos, entre os dentes, 2 pontos. A mesial aqui, entre os dentes, 2 pontos. A mediana, tripoidismo, né? A distalzinha aqui, tripoidismo, no centro, fóssula central. Aí, né, oclusão dente a 2 dentes. O superior veio na fóssula, os prés, eles querem, eles são teimosos, eles querem tripoidismo. Então, vai lá, meu filho, inclina a lingual aí, vai lá e oclui na fossa. Ok, ocluí. Aqui, a mesiolingual, oba, outro tripoidismo, centro, agora aqui assumiu que é entre 2 dentes, é oclusão dente, então 2 pontinhos de contato ali, né, seguindo o mesmo raciocínio até a região posterior, né? Agora, dente a dente é tripoidismo, é pontinho para tudo que é lado. Por isso que os autores que gostam dessa oclusão, como o próprio Peter Thomas, né, eles acreditam que tem maior estabilidade mandibular, né, mais pontos de contato, né? Então, olha lá, é todo mundo na fossa, é uma oclusão depressiva essa daí. Então, aqui o pré-molar não vai entre os dentes. O cone já direciona para a parte mais funda da fossa do superior, fossa mesial do superior, tá? Então, esse cone vermelho vai para a parte mais funda da fossa mesial, né, do superior. Fiz um rabisco aqui, não ficou bom. Vamos lá. Então, para a parte mais funda. Ok. Então, aí, quando você fizer a aresta longitudinal, já vai tocar na paredinha ao lado ali da fossa e já encosta 2 pontos. E depois, quando você fizer a aresta transversal,
né, a aresta transversal, que eu vou fazer em preto aqui, né, ó, então ela vai tocar também o terceiro ponto. Você fecha e amassa. Então, aqui vai amassar, ali vai amassar, aqui vai amassar. Você tira os amassadinhos e deixa um pontinho. Vai ter o tripoidismo. Mesma coisa, ó, esse segundo pré, né, então vai tocar na fossa mesial do segundo pré, né? Esse aqui, a cúspide mesiovestibular, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior, né? Então vai na fossa mesial, aí vai ocupar as 3 fossas do superior, ó. As 3 fossas do superior vão ser ocupadas, olha lá. A mesial vem na fossa mesial, a mediana vem no centro do molar. A distalzinha agora funciona, danadinha, hein? Conseguiu. Então, ela vem na fossa distal daqui do molar. Então, só aqui já tem 3, 6, 9 pontos de contato para você fazer aqui com essas 3 cúspides vestibulares. Da mesma forma, faz a longitudinal, faz a transversal e a massa. Tá? Então, tripoidismo, em todas as cúspides de trabalho. Tá? Então, aqui, mesma coisa, na fossa mesial e na fossa central do segundo molar superior, né? Agora, o superior também vem todo na fossa. Aqui está igual, ó, o pré com o tripoidismo. Está igual o dente a 2 dentes, ó. Isso aqui é polêmico, eu já falei, tem variações. Mas, ó, tende, vamos falar, tende a vir na fóssula, tá? Ó, tripoidismo, mesma coisa que oclusão dente a 2 dentes. Olha lá, a lingual do segundo pré, na fóssula distal, mesma coisa que na oclusão dente a 2 dentes, né? Agora, a mesiolingual vem na fossa do central, chave de oclusão molar, mesma coisa que dente a 2 dentes. Agora sim, então a distal, distolingual aqui tem um tripoidismo, aí sim ela consegue vir na fossa distal, né? Coisa que não acontecia quando a oclusão era dente a 2 dentes, ela vinha entre os dentes, aí eram 2 pontos de contato. Então, numa oclusão dente a dente, nesse molar, vocês viram a minha dificuldade, eu não sei se eu postei ainda o vídeo, acho que vou postar hoje, né? De fazer essa oclusão, né? A gente tem 3 pontos na mesovestibular, 3 pontos na mediana, 3 pontos na distal, 3 pontos na fóssula distal e 3 pontos na fóssula central. São 15 pontos, né? E aqui, como eu disse, ó, não tem oclusão na fóssula mesial do molar inferior, tá? E aí, também, continuando a mesma raciocínio, o segundo molar, que é o que eu vou fazer na próxima aula, escultura do segundo molar, inferior ou superior, não sei ainda. Mas a ideia na próxima aula é esculpir o segundo molar, em que, se for superior aqui, né, a cúspide de trabalho lingual vem no centro do molar e a cúspide de trabalho distal, né, vem aqui na fossa distal, se a oclusão for dente a dente. Tá bom? Ok? Muito bem. Então, segundo esses autores, né, a gente tem essas vantagens, essas características, né, as considerações aí sobre essa oclusão, né? Então, quando é dente a 2 dentes, às vezes acontece na crista, né, quando vai entre os dentes, os inferiores ali entre os dentes, vai tocar 2 pontinhos, né? Cúspide e crista. E às vezes vai na fossa, por exemplo, a mediana, que sempre vai na fossa do superior. Então, é uma oclusão em cristas e fossas. Já, né, a oclusão dente a dente, que é 1 para 1, é tudo na fossa. É uma oclusão com depressão, sempre na fossa, né? Ok, 95% da população é dente a 2 dentes, né? O outro 5% é dente a dente. Né? Aqui nós temos uma formação de cunha nas cristas, afinal, tem uma cúspide de trabalho querendo enfincar entre os dentes, então pode ter uma força que afasta esses dentes. Isso é chamado de força de cunha, principalmente se você perde algum dente. Aí essa força vai se manifestar mais intensamente, tentando e muitas vezes abrindo um diastema nessa oclusão, porque perdeu o dente posterior, por exemplo, né? Agora, a oclusão dente a dente, essas forças são mais ao longo eixo, mais ao longo da raiz.
não fica na beiradinha do dente que dá uma força lateral, né? Ela fica mais direcionada ao centro, que fica na fossa, né? Então, forças... Então, como eu estava dizendo, né, formação de cunha nas cristas e na oclusão dente a dente mais ao longo eixo, né? E aqui, 9 pontos de contato na oclusão dente a dois dentes, isso varia na região do molar, como eu disse, né? Alguns autores juntaram aqueles 6 pontos em 5. Então, né, segundo alguns autores, seriam 8 pontos de contato. Então, varia um pouco segundo o autor, mas 8 ou 9 pontos de contato das cúspides de trabalho, né? E nas fossas, né, ou cristas, de acordo com a oclusão, né? De acordo com o dente, né? Então, no caso, 9 é no molar mesmo, né? Então, vai ter contato na crista também. No meio do dente também tem, na fossa. Então, são 9, menos pontos, né? Então, 15 pontos de contato, que é a dificuldade na região de molar, né? Então, é pontinho para chuchu. Será que é melhor essa mastigação? Eu acredito, né? Tem mais cúspide aí funcionando, né? Acredito que a pessoa triture melhor, sim, os alimentos nessa oclusão dente a dente, que o pessoal não dá muita bola para ela, sabe, nos cursos, tá bom? Então, mas eu acredito, sim, numa melhor eficiência, menos esforços laterais, tá bom? Então, só para fazer esse apanhado entre essas dois tipos de oclusão, né? Em que os dentes inferiores se direcionam aqui para entre os dentes, ou logo de cara os inferiores já vêm aqui para a fossa, tudo fossa, né? Então, tendendo a gerar um pequeno espaço ali, uma luz que passa, né? Então, parece que não tem um encaixe tão perfeito como no dente a dois dentes, que toca em dois dentes, né? 1 para 2. Aqui, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Por isso, dente a dente ou dente a dois dentes, tá bom? Muito bem, foi boa a aula, tá? Na clínica isso é muito importante, logicamente, no laboratório, né, para saber, para construir esses dentes, o ajuste, né, como transformar um ajuste ali prematuro, por exemplo, em tripoidismo. Então, se tem um toque muito forte, você vai lá, esculpe a fóssula, divide esse contato forte em 3, divide a pizza em 3. Aí aquela mancha preta que tinha tende a sobrar só 3 pontinhos. Então você pegou uma mancha que tinha de carbono grande, fez uma fóssula, esculpiu uma fóssula, ou seja, manteve 3 lugares encostando, tá? Então, isso daí, na prática, quando vocês fizerem, vai ser mais legal de entender e fazer, tá bom? Encerrou agora sim. Foi só para fechar aí, com chave de ouro aí, esse resumão aí de escultura e oclusão. Fala dúvida aí, quem tiver.